Você sabe que na nossa página tem até uma reportagem falando do irmão dele, agradecendo ao esforço global pela libertação. Vou até abrir aqui a reportagem, que é interessante, e agradece até o presidente Lula e o Papa. O irmão do Assange agradeceu os esforços, né? O irmão dele agradeceu ao que ele chamou de esforço global pela libertação do ativista australiano e citou autoridades como o presidente Lula e o Papa Francisco. O Gabriel comemorou a libertação do irmão e falou: estamos muito felizes e emocionados. Foi o que ele disse em uma entrevista a uma rede americana. E também lembrou que as negociações demoraram anos para se concretizarem. Foi uma campanha incrivelmente longa, levou anos de constantes negociações, protestos, envolveu milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí disse: olha, conquistar a liberdade de Julian Assange tem sido um esforço global e é crédito de todos, do Papa, que defendeu Julian, o presidente Lula, do Brasil, o primeiro-ministro australiano. Foi um esforço global para libertar Julian. Você acha que o presidente Lula fez algum esforço maior, ou Jamil, você tem essa informação? Ele fez algum esforço maior? Olha, era uma apuração muito necessária. Agora, o fato dele Pergunta. ter dito isso no Reino Unido, numa mensagem direta ao governo do Reino Unido, obviamente tem um impacto, né? Você jogar na cara, inclusive do teu anfitrião, porque naquele momento era um anfitrião, da viagem, que aquilo ali era inaceitável. E naquele momento ele foi bastante duro. Em vários momentos, o pai de Julian Assange também esteve com o presidente Lula. Então, isso também aconteceu. Vamos ver, vamos eventualmente entender como foi, se foi além vamos dizer assim, das declarações. Uma boa pergunta para amanhã, viu, Fabíola? Uma boa, já deixa a dica aí pro Sakamoto. Ó, a esposa dele publicou há pouco o voo de Julian Assange pousou em Bangkok e em breve vai decolar novamente e voará para o espaço aéreo dos Estados Unidos, onde ele vai comparecer perante um juiz, inclusive, dos Estados Unidos. E aí ela até dá a dica aí para que as pessoas sigam a hashtag AssangeJet, né? Para justamente ter os detalhes e os olhos atentos para o voo dele, caso algo dê errado, né? É o que ela coloca aí, caso alguma coisa aconteça, caso algo dê errado. E agora, hein, É, o Jamil, como você falou, é uma história complexa, é um assunto delicado. Qual vai ser o futuro de Assange? O que a gente pode aí falar sobre como deve ser esse julgamento dele? Como é que vai ser esse futuro de Assange? Fabiola, antes de mais nada, sobre esse tweet, fiquem de olho no jato do Assange. Não é vamos acompanhar em tempo real, porque é divertido acompanhar em tempo real. É porque, claro, é o governo americano, né? E está voando em direção ao espaço aéreo americano, mas numa ilha no Pacífico, numa das tantas bases que os americanos têm pelo mundo. Muito bem. Agora, claro, o ponto de interrogação era se eventualmente esse avião não ia fazer uma meia volta ou tomar outra rota e desembarcar no próprio território americano, isso na América do Norte. E aí, claro, a história seria outra. Então, claro, esse acompanhamento também tem esse objetivo, né, de você garantir que aquele acordo, porque esse acordo, uma ilha perto da Austrália, claro, porque ele vai se declarar então como culpado, vai receber então uma pena, essa pena é do tamanho já do tempo que ele passou já na prisão, e aí, obviamente, ele pode sair em liberdade porque ele já cumpriu essa pena, e aí ficaria perto da Austrália. Então, tem toda essa logística sendo feita. Quanto à tua pergunta, claro, eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre dúvidas no sentido em que caminho ele vai tomar. Vamos só lembrar uma coisa: quando o WikiLeaks acontece, quando o Julian Assange começa a denunciar a internet, ou pelo menos o funcionamento da internet, olha só, nem existia o termo, pelo menos atualizado, fake news. Né? Não existia o debate da desinformação, não existia o debate da disseminação do ódio, não existia o debate, claro, público, claro que internamente, claro que isso tudo existia, mas não era um tema de governo, não era um tema de debate nacional, era acima de tudo, naquele momento, um tema de vigilância.
Era isso que ele estava dizendo. A internet é um instrumento de vigilância. É como ele me disse, inclusive, é o maior roubo da história, o roubo de dados, né? Todos nós colocando dados, eu aqui colocando como é minha casa, basicamente, o Sakamoto ali colocando quais quadros ele tem, o Josias também, enfim, todos nós colocando na internet toda a nossa história, toda a nossa vida, toda a nossa intimidade, inclusive. E isso, segundo ele, naquela época, era o grande roubo, porque isso tudo poderia ser usado por governos, por empresas, claro, para te vender. Olha, eu descobri que ele gosta de tal livro pela prateleira dele, então eu vou direcionar minha publicidade para tal livro, para aquela pessoa, para aquele outro jornalista, etc. Então, é esse o grande roubo que ele falava. Agora, ele vai ficar livre no momento em que a internet volta, na verdade, nunca saiu, mas vem a público com um outro debate, regulação. E aí? Né? Qual vai ser a voz de Julian Assange em relação à regulação, em relação à desinformação, à disseminação do ódio? Enfim, estou muito curioso para saber também, Fabiola.